Olá, como vocês estão? Como você está, aluna? Como você está, aluno? É tão gostoso ser aluno. Passa o tempo quando a gente se forma, termina, cola grau, passa no exame da OAB, começa a advogar. Aí você fala, que saudade do tempo da faculdade. Às vezes você vai dizer que não está com saudade. Tem alguns professores que você gosta mais, outros que você não gosta. Às vezes você fez amigos, às vezes você só fez colegas. Mas o tempo da faculdade é um tempo muito bom. Mesmo que você faça 10 faculdades, nunca é igual uma à outra, porque você não está igual. Você não está no mesmo momento a vida toda. A ideia é que você sempre se transforme, que você sempre melhore, que você sempre avance. Por isso que cada momento é um momento que deve ser vivido da melhor forma possível, porque ele não volta. São momentos ímpares na vida da gente. São momentos que a gente tem que viver, aproveitar, aprender, evoluir e caminhar. Nesse sentido, quero começar a aula de hoje. Nós estávamos estudando nas últimas duas aulas de direito ambiental sobre os princípios. Princípios é uma coisa meio chatinha de estudar no direito, mas ele não deve ser uma decoreba, ele deve ser entendido, porque os princípios, eles são importantes de serem estudados, porque ele é a base de muito conhecimento. E nós conversamos na última aula sobre o princípio do desenvolvimento sustentável. Como que nós vamos incentivar que a economia cresça, evolua, investirmos na indústria, na fábrica, no comércio, para que os municípios, os estados, a federação cresça sem degradar, sem poluir demasiadamente. Como que nós vamos equilibrar isso? Sim, há formas de equilibrar. E nós vimos na última aula quanto é dado de obrigações ao poder público municipal para o controle de tudo isso e o desenvolvimento de maneira sustentável das cidades, espaços urbanos, que é onde as pessoas vivem nos dias de hoje, onde elas moram, onde elas trabalham, onde elas estudam, praticam lazer. Então, esse princípio de desenvolvimento sustentável, ele é importantíssimo para o quê? Entender como a economia funciona, respeitando o meio ambiente, porque os recursos naturais são esgotáveis, algo que há 20, 30 anos não era reconhecido pela ciência. Hoje nós vamos começar a nossa aula com outro princípio, um princípio que vai dar a vocês muitos conceitos, conceitos importantes e palavras que vocês vão identificar em todo o estudo de direito ambiental. Então é bacana que através desse princípio você vai entender o que é importante saber em relação ao poluidor pagador. Como eu prometi a vocês, estou usando a lousa, isso mesmo, para matar a saudade do tempo da faculdade em que tínhamos lousa, quadros sinóticos. Então, eu estou usando lousa, estou usando conceitos e artigos de lei, feitos para vocês através do slide. Assim, vocês podem anotar no seu caderno, podem anotar na sua legislação, podem estar revendo esses conceitos, assistindo essa videoaula novamente, não só no momento da aula virtual presencial, né, ao vivo. Isso é bacana, porque esses princípios, eles têm desdobramentos de diversas formas e com certeza são cobrados na prova da OAB. Por isso, nós não podemos deixar de estudá-los. Bora? Vamos seguir a nossa caminhada? Vamos ver aqui o que nós vamos aprender na aula de hoje. Vou compartilhar a tela com vocês, que é uma forma muito eficiente de poder mostrar o que eu quero ensinar a vocês e dar tempo para vocês também prosseguirem na leitura daquilo que eu quero ensinar para vocês, caminhando em tudo isso. Vamos lá? Eu coloquei aqui na apresentação do slide, mas talvez seja melhor iniciar o slide novamente para que a gente possa ir do começo. Vamos voltar, né? Tá muito rápida, professora. Aí, agora deu certo. Vamos lá, mais uma aula de direito ambiental. Uau, a lousa, professora, estava com saudade. Que bom, eu também gosto de usar a lousa. Existe uma maneira muito lógica de se estudar o direito, que é através de tópicos.
Através dos tópicos, você consegue fazer as anotações das palavras principais, as palavras-chave que a sua mente deve guardar. E principalmente em relação ao estudo de conteúdo que cai na prova da OAB. Você deve aprender este conteúdo, mas também deve sintetizá-lo na sua mente. Guardar as informações principais, porque se elas forem requeridas em alguma questão da OAB, você com certeza vai saber responder, ok? Com o decorrer das nossas aulas, nós estamos na terceira aula desse segundo semestre do ano de 2020. Eu acredito que mais umas 3 aulas eu faço alguns exercícios com vocês. Pego questões que caíram nas provas anteriores sobre os assuntos que a gente já tenha falado até então, para ajudá-los a resolver essas questões, porque até para resolver um teste tem técnica, e aí eu mostro para vocês qual é a técnica de resolução, tá bom? Então vamos caminhar. Mais um princípio de direito ambiental. Princípio do poluidor pagador. Ai, professora, que expressão engraçada, poluidor pagador. Ele paga para poluir? Olha, eu escrevi até em vermelho aí para vocês. Aquele que poluir deverá arcar com os custos da reparação pelo dano causado. Não é, atenção, não é pagar para poder poluir. Muito pelo contrário. Deve-se evitar que o dano ambiental aconteça. Deve-se evitar que a degradação ambiental seja demasiada. Deve-se cuidar dos níveis de poluição, o impacto ambiental que essa poluição pode causar e quem será a pessoa do poluidor. Antes de vermos esses conceitos, que vocês vão perceber no decorrer das nossas aulas, que são palavras, são conceitos importantes que vão definir este princípio, mas vão ajudá-los a interpretar a legislação ambiental em diversos momentos. E até entender a minha própria fala, conforme eu for explicando os assuntos pertinentes ao nosso cronograma de direito ambiental. O que eu quero falar antes de começarmos os conceitos? Bom, professora, o poluidor, vou adiantar aqui, qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que tenha uma atividade que possa causar a degradação ambiental. Tá, professora, então pode ser um empresário? Sim. Pode ser uma pessoa física, um representante comercial? Talvez. Depende do produto que ele vai estar representando. Tá, então peraí, vamos antes. Quer dizer, então, que esse poluidor, que daqui a pouco a senhora vai me dar o conceito, estão vendo aí que está na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Tá, esse poluidor, ele deve evitar que aconteça esse dano? Ah, chegamos a um ponto importante. Caráter preventivo do princípio do poluidor pagador. O empreendedor, que é a pessoa física ou a pessoa jurídica, ele deve evitar que o dano aconteça. Porém, no caráter repressivo, se ele deixar que o dano aconteça, ele deve reparar este dano. Então, veja só, você tem um empreendimento, você tem uma fábrica, você tem uma indústria. Naturalmente, níveis de poluição serão emanados na atmosfera, no solo, nas águas, mas esses níveis de poluição, ele tem que ter um controle, um nível de tolerância àquilo que é permitido e o que não é permitido, ok? Então, inicialmente, esse poluidor, ele tem que adequar o negócio dele às regras ambientais, para que ele não cause danos ambientais, porque a primeira obrigação deste empreendedor é que ele não se torne um poluidor. A primeira obrigação seria o caráter preventivo do princípio, evitar que o dano aconteça. Então, este empreendedor não se tornar um poluidor. Porém, se ele não respeitar as regras ambientais do seu negócio, ele vai receber um caráter repressivo. Você causou dano ambiental? Então, repare o dano. Então, repare, indenize ou retorne ao estado anterior. Por isso que, para a gente entender um pouco melhor sobre este princípio, é importante a gente conversar sobre esses conceitos que eu coloquei aí em verde na nossa lousa. O que é dano ambiental? O que é degradação ambiental? Quem é o poluidor?
o que é poluição na terminologia legal, porque eu também posso ter outros conceitos de poluição através da biologia, da química e outras áreas que podem, são de maneira multidisciplinar, complementando os estudos de direito ambiental. Como eu disse a vocês desde a nossa primeira aula, direito ambiental é uma matéria difusa, é uma matéria interdisciplinar. Ela vai estar de encontro com diversas outras matérias que vão nos ajudar a entender coisas que o direito muitas vezes não explica de uma forma tão clara. Eu preciso saber quem é o poluidor, preciso saber o que é poluição no aspecto legal e preciso saber o impacto dessa poluição, o impacto na natureza, no meio ambiente, que é o impacto ambiental. Então, eu preparei aqui para vocês alguns conceitos para a gente conversar. Por que, professora, a senhora quer conversar sobre esses conceitos? Porque eu preciso... Opa, peraí, eu voltei. Eu preciso que vocês entendam o que é que cada um desses conceitos significa. Por agora, por esse momento, e para vocês no futuro entenderem o que nós vamos avançar dentro do nosso cronograma de direito ambiental. Então, vamos lá. Dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação, alteração adversa ou impejos do equilíbrio ecológico. Consequente degradação. O que é degradação? Degradação ambiental é a alteração adversa, desfavorável das características do meio ambiente. Bom, então pera um pouco, professora. A senhora disse na outra aula que os recursos ambientais estão lá na Política Nacional do Meio Ambiente. Estão lembrados que a gente conversou? Eu resumi para vocês em 5 elementos. Estão lembrados? O ar, a atmosfera. A água doce e a água salgada. O solo e o subsolo. A fauna e a flora. Estão lembrados desses 5 elementos? Na lei está escrito atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários e o mar territorial, o solo e o subsolo, a biosfera, a fauna e a flora. Então, quando eu falo em recursos ambientais, estou falando desses elementos. Qualquer lesão, ameaça de lesão a qualquer um desses recursos ambientais, com a sua consequente degradação, com a sua consequente alteração de maneira desfavorável, significa dano ambiental. O dano ambiental e a degradação, vocês estão percebendo que elas vão caminhar juntos. Vão caminhar porque eu não tenho como ter um dano se não tem degradação. Inicialmente, a degradação é que vai dar o sinal de que o dano ambiental vai acontecer. Então, por exemplo, você tem uma indústria têxtil. Essa indústria têxtil, ela tinge tecidos. E ela tem lá nos seus tambores, do seu maquinário de tingimento de tecido, ela tem reservatórios, uma água que essa água vem junto com esses produtos químicos de tingimento desse tecido. E aí, vou até olhar para vocês que fica mais fácil. Essa indústria têxtil, ela tinge tecidos. E quando ela vai tingir esses tecidos, nos seus tambores, nas suas máquinas, acaba sobrando uma água com o resto desse tingimento dos tecidos. Uma água que, se ela tiver dentro da sua área, dentro do seu espaço onde essa fábrica existe, uma pequena estação de tratamento de água de reuso, ela já resolveria o problema que eu vou lhe dizer agora. Vou contar para vocês um exemplo. Se ela liberasse dos seus tambores de tingimento de tecido esse resto dessa água com esses produtos químicos de tingimento e canalizasse direto para uma estação de reutilização de água construída dentro da sua própria propriedade, para que essa água pudesse ser tratada com outros produtos químicos e ela pudesse ser utilizada, por exemplo, para lavar o chão da fábrica, para lavar o maquinário, essa empresa não estaria causando dano
Muito pelo contrário, ela estaria usando o recurso ambiental água de todas as formas que poderia ser utilizada sem poluir. Mas vamos supor que esse empreendedor, ele não quis gastar com essa pequena estação de reutilização de água dentro da sua propriedade. Ele achou que isso era bobagem, mesmo que o município lhe desse um incentivo para diminuir um pouco do seu IPTU ou um pouco da sua conta de consumo de água, esse empreendedor achou que isso não era necessário. E aí, nos fundos dessa propriedade, atrás, lá no muro de fundo do terreno, aonde está essa indústria, existe um córrego. Clandestinamente, essa indústria vem jogando esse resto de água com esses produtos químicos neste córrego. E aí, passado alguns anos, o que acontece com o córrego? O córrego morre. Porque essas substâncias químicas, elas não são biodegradáveis. Isso vai matar a fauna e a flora do córrego. Quando você for ver, a vegetação deixou de existir o oxigênio na água, não vou ter condição de ter fauna aquática ali, não dá para sobreviver nem peixe, nem girino, nem ninguém. Eu vou ter um solo, um subsolo, aquele lodo mal cheiroso que vai acumular essas substâncias químicas e muitas vezes esse córrego vai levar isso longe. Ele passa nos fundos da propriedade da fábrica, mas ele segue um caminho de 15 quilômetros. Então, essas substâncias são levadas para uma área mais extensa. Essa poluição não está ali concentrada só naquele local, ela é levada para vários outros locais. Puxa vida, professora, então este empreendedor se tornou um poluidor? Sim. Vamos voltar no nosso slide. Por quê? Porque aqui ele veio o recurso ambiental água. Isso no caso, é um dos elementos que a gente vai trabalhar aqui. Esse recurso ambiental água, ele, ao invés dele utilizar esse recurso de maneira saudável, por isso que eu comentei com vocês a possibilidade dele ter esse elemento, né, esse recurso ambiental que ele pudesse preservar e não degradar, muito pelo contrário. Quando ele joga essas substâncias lá no córrego, por exemplo, ele jogou essa substância no córrego. Quando ele joga essa substância no córrego, ele simplesmente está fazendo o quê? Degradando. Quando ele está degradando, ele está de uma maneira irreparável, professora? Será que dá para ser irreparável? Olha, se for o exemplo do córrego que eu disse, para ele reparar esse dano, essa lesão, porque é uma degradação ambiental, certo? Ele alterou as condições naturais deste córrego, através dessas substâncias químicas que ele foi lá jogando clandestinamente, porque obviamente isso não é permitido. Como é que ele recupera este recurso ambiental? Só a extensão da propriedade dele é o suficiente ou ele teria que recuperar o córrego todo? Ah, professora, entendi. Então é por isso que a senhora quer que a gente entenda o que é essa degradação? Sim, alterou o meio ambiente do jeitinho que a mãe natureza fez. E essa alteração foi provocada por uma atividade poluidora, ou seja, uma atividade que alterou esse meio ambiente e claro que vai trazer desequilíbrio ambiental, sim, ele causou o dano ambiental. Então, lá no nosso primeiro slide estava escrito o quê? Que a primeira obrigação desse empreendedor era não se tornar poluidor. Por isso que não é pagar para poder poluir. Por isso que esse princípio poluidor-pagador não te deve levar você ao engano. Esse princípio não está dizendo paga para poder poluir. Não. Ele está dizendo, escuta, senhor empreendedor, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é evitar que o dano aconteça. E o dano, o que significa? Lesão aos recursos ambientais. No caso que eu dei, eu usei o recurso água. Quando ele joga
água dos seus tambores de tingimento de tecido com essa substância química, esse resto de tingimento, ele joga no córrego. Então, ele está causando uma lesão ao recurso ambiental água, nesse caso a água doce, e aí, consequentemente, essa lesão causa degradação ambiental, porque ela vai mudar o que a natureza fez, certo? Traz uma alteração adversa, uma alteração diferente, e, consequentemente, vai afetar as características naturais daquele meio ambiente. O córrego vai receber essas substâncias químicas mês após mês, até que você vai olhar e vai ver que o córrego não é mais o mesmo. Já matou a fauna, já matou a flora, já o aspecto já não é mais o mesmo, as suas belezas cênicas já não existem mais. Ali já temos um odor, um cheiro muito complicado. Temos ali também uma terra que não é uma terra, é um lodo que tem um aspecto até ruim, desfavorável para ser visto, e isso vai comprometer todas as propriedades que vão estar no entorno deste córrego. As cidades hoje, nós temos vários córregos espalhados pela cidade. Tanto Guarulhos, como São Paulo, como os municípios do interior, córregos canalizados e córregos não canalizados. Eles fazem parte do meio ambiente urbano e a obrigação da municipalidade é mantê-los limpos, é manter essa característica do meio ambiente adequada. Por isso que há necessidade que a municipalidade faça a fiscalização de todos os empreendimentos, para que estes empreendimentos não se tornem poluidores. Porque se causar o dano, olha lá na lousa, caráter repressivo. Se ele causar o dano, porque a obrigação inicial dele qual era? Evitar que o dano acontecesse. Se ele não conseguiu evitar ou não quis evitar, então agora ele vai ter que pagar por isso. Ele vai ter que reparar o dano. Então, quando se fala no poluidor pagador, é porque ele era um empreendedor que, se seguisse as regras ambientais, não iria causar dano ambiental e iria manter o negócio dele tranquilamente. Ele não observa as regras, ele desrespeita as regras, não previne, paga para ver. E quando ele paga para ver, ele vai causar o dano ambiental. Aí ele vai ser obrigado a reparar. Ah, professor, mas ele vai pagar? Sim, a reparação pode ser in natura, ou que é voltar ao estado que era antes, se for possível, ou vai pagar em dinheiro. Ah, então é pagar para poder poluir? Não é, porque ele pode inclusive perder a licença de funcionamento do seu empreendimento, em decorrência das multas ambientais, das notificações, autuações, até o processo de cassação da sua licença de funcionamento. Então, vamos continuar nos nossos conceitos. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, essa lei que é a número 1 aí da sua apostila de legislação, a 6.938/81, ela diz no artigo 3º, é um artigo que eu falei para vocês que ele é bastante didático, ele é um artigo de conceitos. Aí você não precisa decorar nada, só precisa entender, para que possa entender a conversa ambiental, né? Tudo que é explicado, se menciona dano, se menciona degradação, e aí diz que para os fins previstos nesta lei, entende-se por degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do meio ambiente. Ah, professora, então, toda vez que a senhora falar degradação ambiental, eu tenho que pensar o jeitinho que a mãe natureza trouxe, fez, criou, e alguma coisa foi feita que mudou isso. É exatamente isso. Basta você entender que do jeito que a mãe natureza entregou, a alteração aconteceu, a ameaça ou lesão de recurso ambiental aconteceu, houve degradação. Mudou-se as características daquele meio ambiente, do jeitinho que a mãe natureza trouxe. Ah, tá certo. Então, quem será esse cara aí, o poluidor? A senhora chamou ele a princípio de empreendedor. Sim, pode ser um empresário, pode ser um empreendedor, é alguém que está tendo uma atividade que vai utilizar recursos ambientais ou que deve preservar para que esses recursos ambientais
não sejam lesados, para que ele possa desenvolver a atividade dele. Como eu disse a vocês, o direito do consumidor e o direito ambiental caminham bem juntinhos. Então, provavelmente, vamos supor que ele seja um empresário, dono de uma fábrica. Esta fábrica de tecidos e de tingimento de tecidos, a princípio não quer dizer que porque ele tem uma fábrica, ele é um empresário, que ele está errado, que ele é um poluidor. Não, ele é um empresário e nós precisamos dos empresários para que eles tenham os seus negócios e a máquina do poder capitalista gire. Só que ele se torna poluidor quando ele desrespeita as regras ambientais. Então, quem pode ser esse poluidor? Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direto ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Desculpem que ficou um F a mais aí. Então, direto ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Então, pode ser uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Sim. De direito público ou de direito privado? Sim. Que de forma direta ou indireta tenha uma atividade que cause degradação ambiental. E a senhora disse há pouco que a degradação ambiental é o quê? Alteração adversa do meio ambiente, das características naturais daquele meio ambiente. Então, este poluidor é alguém que tem um empreendimento, é alguém que tem uma empresa e, através da sua atividade comercial, ele está degradando os recursos naturais. Quer ver? Vou dar um outro exemplo para você. Vou olhar para vocês aqui. Olha, você é dono de um posto de gasolina. O combustível, seja ele o diesel, o etanol, a gasolina, o gás, eles são substâncias químicas que podem causar degradação ambiental. Todo posto de gasolina no seu subsolo tem o quê? Os tanques de armazenamento desse tipo de combustível que ele vende. Esses tanques de armazenamento devem estar passando por uma manutenção contínua, porque eles não podem rachar, furar, perfurar, porque senão essas substâncias vão invadir o quê? O solo, o subsolo, o lençol freático e pode ser levado e contaminar toda a área onde esse posto de gasolina está. Bom, ele é um empresário, professor, ele é um empresário do ramo de combustíveis, bacana. Mas ele necessariamente é um poluidor? Não. Se ele cumprir as regras ambientais para os fornecedores de combustível, que vem desde lá das regras, desde o refinamento dessas substâncias que vão ser vendidas no posto de gasolina, e as regras para ele poder comercializar esses combustíveis, ele não se torna um poluidor. Mas aí vamos supor que ele foi negligente, ele deveria fazer a manutenção mensalmente, até porque a maior parte dessas substâncias são corrosivas. Eu sei que a maior parte desses tanques também são de aço inox, mas pode ser que aconteça algum problema, então essa manutenção tem que ser feita, por exemplo, mensalmente. E aí, para ele economizar um pouquinho, ele decidiu fazer trimestralmente. A despesa que ele teria da manutenção, ele, em vez de fazer todo mês, ele passou a fazer a cada 3 meses. E nessa, ele foi negligente na sua atividade comercial e fez o quê? A falta de manutenção, um dos tanques de etanol rachou e, através dessa rachadura, começou a vazar. E aonde está o posto de gasolina? No seu subsolo tem alguns lençóis freáticos. Naquelas semanas onde houve a rachadura, houveram muitas chuvas, chuvas torrenciais. Imagina o que aconteceu. Toda a quadra onde está o posto de gasolina começou a sentir um odor muito forte deste tipo de combustível. Saindo na água da torneira do tanque, na água da torneira da pia, na hora de lavar o quintal na mangueira, e começou a assustar, porque começou a sentir esse odor, começou a irritar as narinas, irritar a pele, irritar os olhos,
além do que a água já não dava mais para pegar da torneira e beber, porque já estava com um aroma e um sabor diferentes daquilo que é habitualmente usual. E aí vamos investigar. Chama a companhia de saneamento básico para trazer o equipamento e saber se esse odor está vindo da onde. Aí vem a Sabesp em São Paulo, por exemplo, aqui em Guarulhos, onde eu estou, vem lá com o equipamento e faz a análise da água para saber que substâncias são essas e da onde ela está vindo. E se constata que foi um erro do dono do posto de gasolina. E aí? Causou dano? Causou dano. Causou dano porque foi negligente na atividade comercial. Ele sabia que, em decorrência de estar exercendo uma atividade de risco, que é a venda de combustíveis, que esses combustíveis eles devem ser armazenados adequadamente. Há regras de armazenamento que ele não quis cumprir porque ele quis economizar. Em decorrência da sua negligência na atividade comercial, ele causou dano, ele causou degradação ambiental. Então, ele passa de apenas empresário para um empresário poluidor. Aí vamos na sequência. Ok, professor, então agora ele é um empresário e um empresário poluidor. Ok. E o que é poluição, professora? Poluição, a senhora falou assim, um cheiro muito forte, começou a arder nariz, começou a arder o olho, tem gente que tem a pele mais sensível, começou a sentir, mas o que é poluição? E aí eu vou dar o conceito técnico de acordo com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6.938 de 81. Para os fins desta lei, entende-se por, o artigo 3º de novo, agora no inciso 3º. Vou ler e a gente conversa. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Afetem desfavoravelmente a biota. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Já tinham pensado que poluição podia ser tudo isso? Não? Vamos conversar sobre esse conceito? Bom, professora, a poluição é uma degradação da qualidade ambiental. Sim, quando eu poluo, eu estou colocando em contato com os recursos ambientais poluentes. Esses poluentes, com certeza, estarão agredindo esses recursos ambientais. E essa agressão é o que caracteriza a degradação ambiental. Degradação da qualidade ambiental. Mas que atividades podem estar causando isso, professora? Vamos lá. Qualquer coisa que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Vamos supor, você, lá na rua onde você mora, a coleta de lixo é feita de segunda, terça e quarta. Aí os lixeiros resolveram, as empresas que têm a concessão para a coleta de lixo na cidade, resolveram entrar em greve. E aí eles deixaram de recolher o lixo por 10 dias. Pode ter certeza que esse não recolhimento, é claro que o direito de greve está garantido na Constituição, mas aqui nós temos um problema de saúde pública, porque o lixo orgânico começa a entrar em decomposição dentro das sacolas plásticas, dos sacos de lixo e assim por diante. Vão trazer larvas, vão trazer mosquitos, vão trazer... Aí vem os oportunistas, né? Aparecem as baratas, os ratos e assim por diante. Fora os cachorros de rua que vão ter ali acesso aos sacos de lixo e podem estar fuçando, tentando conseguir alguma coisa para comer, e pode ter certeza que essa greve vai fazer o quê? Vai afetar a saúde, a segurança, essa saúde e o bem-estar da população daquela localidade. Com certeza, você vai ter um comércio, o comércio está lá na porta com essa lixaiada de 10 dias.
Vamos imaginar um restaurante que produz muito resíduo e muito lixo. Como é que você vai receber os seus clientes lá depois de 10 dias com todo aquele lixo na porta, com toda aquela quantidade de resíduo na porta? Vai afetar as tantas condições sociais como econômicas, porque quem que vai comer no seu restaurante com esse cheio de mosca ainda por cima, aquelas varejeiras nojentas? Ai, caramba, professora, é mesmo. Além de vai afetar o quê? As condições estéticas e sanitárias daquele ambiente. A rua toda está nessa condição. A quadra toda, onde todas as casas, comércios e afins estão nessa condição. E aí começa a entrar em decomposição esse lixo. Vai liberar energia, vai liberar matéria em desacordo com os padrões ambientais, porque o lixo, quando ele entra em estado de decomposição, ele libera gases, alguns nocivos, outros não. Imagine essa concentração de 10 dias sem a coleta de lixo. Olha que poluição infeliz. Ah, professor, tem uma palavrinha aí que eu não sei o que não. A senhora até pulou a letra C aí no exemplo urbano. Afetem desfavoravelmente a biota. Quem é a biota? É a mulher do bioto? Não. Biota é a fauna e flora de uma determinada região. Não sei se vocês vão se lembrar, no meu tempo chamava ginásio, hoje se chama ensino fundamental 2, mas a professora de geografia, a professora de história, principalmente a de geografia, ela ensinava sobre planaltos, planícies, montanhas. Ela ensinava sobre o tipo de vegetação, como a caatinga, o cerrado e assim por diante. Naquele momento, a nossa professora já estava nos dando conceitos ambientais, só que não era falado, não era explicado dessa maneira. A biota é a fauna, são os animais, e a flora, a vegetação de uma determinada região, que com certeza vai ser afetada pelo relevo. Por isso, as planícies, os planaltos, os cânions, as montanhas e assim por diante. Então, quando se afeta essa fauna e essa flora e entra-se em contato com essas questões geográficas de solo, eu também vou ter níveis de poluição. Então, na cidade fica até mais fácil a gente enxergar do que na área rural. Mas aqui eu estou tentando trabalhar com vocês exemplos que vocês possam entender. Por que é que o município de São Paulo, capital, decretou o rodízio de veículos? Já pensaram sobre isso? Porque a frota de carros, caminhões, motos, ela é muito grande, muito superior à capacidade de degradação da atmosfera em relação aos gases que são emitidos, no caso, a alta quantidade de CO2, de gás carbônico. Então, o município de São Paulo, capital, ele decidiu criar o rodízio, primeiro dos veículos, dos carros, depois dos caminhões e assim por diante, para diminuir a quantidade de veículos em circulação, avenidas, ruas, carros, rodovias, acessos e assim por diante, e diminuindo a circulação desses veículos, diminuir o índice de poluentes emitidos na atmosfera. Porque quando se tem muita poluição na atmosfera, a saúde, a segurança e o bem-estar da população fica comprometido. Índices de muita quantidade de CO2, começam a surgir as ites, rinite, sinusite e assim vai. Problemas respiratórios de toda ordem, porque nosso organismo ele tem uma capacidade de suportar alguns níveis de poluição, mas quando eles ultrapassam aquilo que se considera regular, essa poluição vai trazer prejuízo, inclusive para a nossa saúde. Aí isso vai gerar o quê? Uma insegurança. Isso vai gerar o quê? Um mal-estar em toda a população. Aí nós vamos ter aí os postos de saúde, os pronto-socorros, lotados de pessoas com problemas respiratórios em decorrência desses altos índices de poluição sendo jogados na atmosfera. Então, quando eu falo em poluição, vocês devem associar com os outros dois conceitos que a gente conversou.
Bom, professora, então a poluição está relacionada a poluentes de diversas formas, estado físico, gasoso, que são emitidos na atmosfera, ou que são emitidos na água ou no solo, ou que afetem diretamente a fauna e a flora, ou seja, muda a característica natural daquele ambiente, porque elas são resultantes de algumas atividades de indústria, de comércio e de afins, e que vão afetar as pessoas no geral. É isso? É isso. Você está morando do lado de um terreno onde estão sendo construídos edifícios. Prédios de apartamento que vão ser, uma parte será comercial, outra parte residencial. Não foram feitos os estudos adequados, que eu vou falar com vocês na semana que vem sobre os estudos de impacto ambiental, os estudos de impacto de vizinhança, que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente para poder fazer uma investigação. Essa construtora, que recebeu a contratação de construir esses prédios, ela tem horário para trabalhar. Geralmente ela vai trabalhar das 8 às 5 da tarde. Ela tem horário para receber os caminhões de concreto, ela tem horário para bater estaca, ela tem horário para receber material de construção, ela tem horário para poder receber os funcionários trabalhando, fazendo seus intervalos, e ela não respeita nada disso. Tem um projeto que foi feito de quanto vai ser feito de profundidade para que essas vigas, sapatas e tudo possa ser feito no subsolo para que cresça o prédio. Ela não respeita nada disso e começa o maquinário a trabalhar e as casas dos vizinhos começam a ruir, começa a rachar as paredes, começa até ter alguns muros divisórios que vão até para o chão, porque não aguentam a quantidade de solo que foi retirado além do que era previsto. Isso também é poluição? Ou apenas uma atividade do empreendedor que se tornou poluidor porque degradou? Sim, é poluição. É uma poluição porque ela vai trazer a degradação ambiental, ela vai alterar as características do meio ambiente e ela vai comprometer diversos itens. E as palavrinhas-chave são saúde, segurança e bem-estar da população. Porque quando nós falamos nesse direito ambiental, nós não estamos falando no direito de um só. Todas as vezes que falamos no direito ambiental, nós vamos falar para um grupo, uma classe, uma categoria de pessoas. Nós não vamos falar só de um indivíduo, porque nós vimos na nossa primeira aula, no caput do artigo 225, todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e necessária sadia qualidade de vida. Por isso que esse princípio do poluidor-pagador, vez e outra, ele é requerido, inclusive na prova da OAB, e em outras provas que caem direito ambiental, porque está relacionado diretamente às atividades de comércio e indústria, que vão afetar os recursos ambientais, que vão alterar as características do meio ambiente. Isso está muito relacionado a nós no meio ambiente urbano, mas também vamos encontrar relação no meio ambiente rural, porque afetar os recursos naturais, eles estão em todos os lugares. Os recursos naturais estão na área urbana, assim como estão na área rural. Aí, veja só, vocês viram que é dano ambiental, que ele é decorrente da degradação ambiental e viram que é degradação. Viram que essa degradação ela é causada por um poluidor, que é uma pessoa física ou jurídica. Este poluidor é poluidor porque ele causa o dano em decorrência dos índices de poluição e essa poluição vai trazer impacto ambiental. Então, vamos entender o que é este impacto ambiental. Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem. Vamos lá, professora, a senhora falou que degradação ambiental é alterar as características naturais do meio ambiente. E o impacto ambiental
também é uma alteração, mas essa alteração pode vir através de substâncias físicas, químicas ou biológicas que vão afetar o meio ambiente, certo? Através de uma matéria ou de uma energia que é produzida pelo ser humano e que possa afetar as palavrinhas mágicas aí que eu falei sempre: saúde, segurança e bem-estar da população. Atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Aqui está bem próximo do que a gente leu como conceito de poluição, porque a poluição ela causa diretamente o impacto ambiental decorrente da degradação ambiental. Altera tudo. E altera de que jeito? E aí vem matérias física, química ou biológica. Essa matéria também pode ser uma energia que vai causar todas essas alterações, que vai causar o impacto ambiental. A lei também traz isso. Lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 14 diz: sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Os transgressores, vocês vão entender aqui como os poluidores. Então, quer dizer que existem outras penalidades, como, por exemplo, uma penalidade administrativa ou uma penalidade criminal, que essa lei não cuida. Essa lei cuida de penalidades cíveis, que estão definidas nessa lei, mas podemos ter outras legislações que vão definir outras penalidades na esfera criminal, na esfera administrativa, e essa legislação pode ser federal, estadual ou municipal. E aí diz: o não cumprimento das medidas necessárias para a preservação. Preservar está dentro do prevenir, né? Do evitar que o dano aconteça. Nós vamos falar sobre o princípio da preservação e da precaução na próxima aula. Então, medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Sabe aquela empresa teste que eu dei o exemplo, que ela fica jogando lá a água com o resto de substância química no córrego? Ok, pode ter acontecido um problema e se identificou que, por acaso, de um dos tambores de uma das máquinas, a água acabou sendo levada para o córrego. E aí, esse dono dessa empresa, ele vai chamar um encanador, um empreiteiro, alguém fala assim: olha, estou com um problema aqui na tubulação de água, das águas pluviais, eu vou precisar fazer uma obra. E aí, antes mesmo da municipalidade autuá-lo por ele estar praticando uma atividade poluidora, ele vai lá e conserta. Ou pode ser que apareceu um fiscal, verificou que essa atividade não está correta, deu um prazo para ele se adequar, e aí ele tem esse prazo para correr atrás e deixar de jogar essa água no córrego. Se dentro desse prazo ele fizer isso e depois reparar os prejuízos que ele causou no córrego, a gente não vai caminhar para outras penalidades, ok? Ele é caracterizada a transgressão, o que ele está errado, o que ele está desrespeitando em decorrência das regras ambientais, e aí nós se dá um prazo amigável para ele resolver. Não resolveu. Ele não corrigiu os erros, ele persistiu na prática do dano, certo? Vocês perceberam aí no caput do 14? Eu posso ter a correção do inconveniente. Eu percebi, opa, fiz a obra necessária e deixei de praticar o dano. Ou eu recebi uma autuação administrativa, me deu um prazo para que eu fosse fazer essa reparação, esta correção do inconveniente, e eu fui negligente. Achei que não ia dar nada, sabe? Coisa de brasileiro. Ah, não vai dar nada isso aí.
e aí permaneci causando o dano ambiental. E aí o que vai acontecer? Então, vamos lá. O não cumprimento das medidas necessárias, a preservação ou a correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. 1. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Ah, professora, tem uma palavrinha aí que a senhora já falou na última aula, como palavra mágica, independentemente da existência de culpa. Isso quer dizer que este empreendedor, este empresário, por ele estar causando dano ambiental, ele se torna um poluidor. E aí a responsabilidade dele é objetiva. A responsabilidade objetiva é independentemente da prova de culpa, independentemente da existência de culpa. Ou seja, o senhor praticou uma atividade que deveria cumprir as regras para não causar dano ambiental. O senhor foi negligente no exercício da sua atividade e causou dano ambiental. Teve prazo para corrigir os inconvenientes e deixar de praticar o dano. Não fez. Permaneceu praticando dano ou foi até reincidente na prática do dano. A sua responsabilidade é objetiva. Independente de provar que o senhor teve culpa ou não teve. Ai, foi o meu funcionário que desviou a água para o córrego. Problema seu. A atividade empreendedora é sua, a atividade que está causando dano ambiental é sua, independente de provar quem foi culpado ou não. O senhor é considerado poluidor e terá que reparar o prejuízo causado. Terá que indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros que possam ter sofrido as consequências deste dano. Por exemplo, no caso do córrego, que recebeu a água com tingimento de tecido, o córrego ficou prejudicado, mas o córrego é meio ambiente natural, é um bem de todos, trouxe prejuízo a todas as pessoas daquele bairro, por toda a extensão por onde passa aquele córrego. O dono do posto de gasolina também prejudicou todas as casas e comércios da quadra, ali aonde está localizado o seu posto de gasolina, então ele tem que reparar o dano que ele causou, inclusive a terceiros. A responsabilidade é objetiva. Estão lembrados disso? Vocês aprenderam dois tipos de responsabilidade: a objetiva e a subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, você tem que fazer a prova de culpa. Tem que haver a prova daquelas três palavrinhas, estão lembrados? Negligência, imprudência e imperícia. Ou as três juntas, ou duas juntas, ou uma das. Mas na responsabilidade subjetiva, tem que ter a comprovação de que houve negligência, houve imprudência, houve imperícia. No caso da matéria ambiental, sem medo de ser feliz, não tem exceção. Em matéria de direito ambiental, a responsabilidade será sempre objetiva. Por isso que está aí, ó, independentemente da existência de culpa. Vai ter que indenizar, vai ter que reparar o dano. E como o meio ambiente é um bem ambiental de todos, aqui, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, nesse parágrafo 1º, também dá legitimidade ao poder público da União e dos Estados a propor a ação contra este poluidor para que ele faça a reparação do dano através de uma ação de responsabilidade civil, inclusive criminal, porque aí vai associar a lei de crimes ambientais em decorrência de qual foi a degradação, qual foi o impacto, que tipo de poluição ele causou.
E aí, nessa ação, ficará caracterizada a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. E ainda, na mesma lei, no artigo 4º, tem que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição para a utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Ou seja, vai ter que reparar o dano. Não tem jeito. O predador está relacionado a os animais, no caso, os itens de fauna, né? Aquele que, por exemplo, comercializa animais silvestres, ou aquele que explora os animais em rinhas, brigas e afins, é aquele que está sendo predador. Ou podemos falar no aspecto da flora, quando eu tenho árvores frutíferas, onde não são respeitados o período de apanha, né? Quando as frutas podem ser retiradas do pé a ponto de serem comercializadas, a ponto de estarem no ponto de serem comidas, né, de serem alimentadas. Então, eu tenho tanto a figura do poluidor como empresário, como empreendedor, como eu também tenho a figura do predador. E então, eu posso estar realmente confirmando o conceito. Poluidor é qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que esteja direto ou indiretamente causando degradação ambiental. Certo? E na Constituição também não poderia deixar de ter aqui mais uma informação sobre isso. Lá no 225 já conversamos sobre este caput, mas como ele é o coração do direito ambiental nos nossos diplomas legais, na nossa carta máquina, nós vamos sempre relembrá-lo. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí o finalzinho, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí vem no parágrafo 3º do 225. As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, como a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente é de 81, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, a lei já trazia a obrigação de que realmente este poluidor, independente da prova de culpa, tenha que reparar o dano causado. Aí a Constituição veio, que recepcionou a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, e diz, trazendo um conceito implícito de poluidor, o infrator, seja ele pessoa física ou jurídica, ele vai sofrer as sanções penais, administrativas e cíveis. E aí vem o que nós lemos anteriormente na ação de responsabilidade cível, com a obrigação de reparar o dano causado. Então, quando você tem um cliente empresa, este cliente empresa, você vai ter um plus a mais para oferecer a ele, se você se inteirar das legislações correspondente aos produtos que esse seu cliente fabrica, por exemplo. Você pode ter um cliente, pessoa jurídica, um fabricante de produtos de limpeza. Fabrica detergente, desinfetante, sabão líquido, água sanitária e assim vai. Produtos químicos, não é a base desse produto que ele vende, coloca no mercado de trabalho, no mercado de consumo, ele fabrica, ele entrega e aí eles são vendidos, estes produtos. Tá, se você tem esse cliente, você tem que saber tudo sobre esses produtos químicos. Você tem que saber todas as regras para produzir, envasar, distribuir e comercializar estes produtos, para que o seu cliente empreendedor, empresário, não se torne um poluidor.
para que ele não sofra penalidades administrativas, cíveis ou criminais, porque ele vai contar com você, advogado, para orientá-lo em relação às regras ambientais. E se você tiver com ele um contrato de prestação de serviço mensal, você não deixe de adverti-lo das obrigações, mas também pegue um termo de que você o informou de tudo que ele deveria, como se fosse uma auditoria da empresa dele, um pente fino entre a atividade que ele está prestando e em relação à legislação ambiental relacionada àquela atividade, para que ele não diga que você, advogado, não falou nada e ele está te pagando mensalmente para que você o oriente. Então, quando eu falo do princípio do poluidor pagador, ele vai ter diversos desdobramentos em tudo que a gente vai conversar, porque muito nos interessa o cliente empresa na advocacia ambiental, porque é ele que terá mais problemas e é ele que vai ter condição de pagar os seus honorários. Não vamos ser hipócritas, estamos estudando direito para ajudar quem precisa, mas também para que isso seja a nossa fonte de renda. Então, na esfera ambiental, você é um advogado que gosta da área empresarial, você gosta do direito civil, você precisa se especializar na área ambiental de acordo com os segmentos dos seus clientes, para que você possa orientá-los. Quem é que vai interpretar a lei, normativa, resolução? Advogado. E muitas empresas dessa natureza contratam o advogado, às vezes, como funcionário, ou pode contratar o advogado como um prestador de serviço terceirizado ou não, para que ele receba orientação e não se torne um poluidor. Ou se alguma coisa acontecer, você possa negociar para ele um prazo para que ele possa se adequar às regras ambientais. Isso é muito comum de acontecer, muito comum mesmo. Aí vamos caminhar aqui, na nossa parte 2 da lousa. Sempre que houver dano, essa reparação desse dano vai acontecer nessas 3 órbitas: civil, penal e administrativo, de acordo com o dano que for causado. Como eu disse anteriormente, sem medo de ser feliz, a responsabilidade civil será sempre objetiva. Vai ser sempre independente da prova de culpa. Ou seja, atividade de risco. Você tem algum empreendimento, alguma atividade que utiliza recurso natural e você tem regras para cumprir, para não comprometer esses recursos e não faz, então, neste sentido, você assume o risco, você tem que reparar o dano. Aí vai caber 2 tipos de reparação. Nós temos a da letra A, que diz reparação in natura ou específica. Verificar se é possível o retorno ao status quo ante, ou seja, reparar o dano para tentar voltar ao estado anterior. Por exemplo, aquele dono do posto de gasolina. Quando ele consegue fazer a manutenção do tanque de combustível, ele elimina esse vazamento desse combustível no solo, no subsolo, no lençol freático, nas linhas de abastecimento de água daquele quarteirão. Ele está voltando ao estado quo ante. Ele está conseguindo retornar ao estado anterior. Neste sentido, ele está fazendo uma reparação in natura. Ou seja, ele terá uma forma específica de reparar, fazer com que aquele vazamento cesse, fazer a limpeza na rede de saneamento de água, fazer com que todo mundo deixe de sentir esse odor, de contaminar as suas torneiras e assim por diante, e aí ele faz uma reparação in natura. Agora, o dono da indústria têxtil, para ele fazer uma reparação in natura, ele teria que revitalizar o córrego. De acordo com o prejuízo que essa água com essa substância química no decorrer do tempo causou este córrego, talvez não dê mais para recuperar. Talvez já se passou tanto tempo degradando que agora eu não consigo recuperar a fauna, a flora, o solo, o subsolo, a água. E outra, né? Ali não é só o pedacinho que a fábrica está, é toda a extensão do córrego. E aí vai ter que ter uma análise dos biólogos, dos químicos, para verificar se há possibilidade de fazer uma reparação específica, de fazer uma reparação no estado quo ante. Agora,
Não dá para reparar ao estado anterior? Então vamos para a letra B. Reparação através de indenização em dinheiro. E aí essa reparação, ela vai ser feita como? Presta atenção, o objetivo da lei não é a reparação em dinheiro. O objetivo da lei é a reparação in natura. Que este transgressor, que seja o poluidor ou predador, ele faça uma reparação retornando ao estado anterior da prática que ele insistiu em ter, que causou o dano ambiental, que causou o impacto ambiental. Então, o primeiro objetivo da lei é a reparação in natura. Se ela não for possível, de acordo com o que a gente está conversando, aí sim vem a indenização em pecúnia. Pecúnia é dinheiro. Mas só que o judiciário tem uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou valorar? Quanto vale um córrego que foi morto? Quanto vale a fauna, a flora, o solo, o subsolo, a água daquele córrego que foi morto em decorrência da transgressão das regras ambientais por uma determinada empresa ou às vezes mais de uma empresa? E aí é uma questão interessante. Por quê? No judiciário, vocês sabem que as perícias, elas são relativamente restritas. Na esfera civil, por exemplo, você vai ter uma perícia contábil ou uma perícia médica. São as mais corriqueiras. O contador e o médico. Só que aqui, para analisar uma perícia ambiental, eu vou precisar de um engenheiro, de um agrimensor, um biólogo, um químico. Eu vou precisar de diversos profissionais que possam, cada um na sua competência, fazerem a perícia técnica que possa ajudar Sua Excelência, o senhor juiz, ou o tribunal, a definir qual seria o valor dessa indenização em pecúnia, em dinheiro. Então, aqui nós temos que existem algumas circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Primeiramente, vamos analisar o fato. O que é que aconteceu? Qual é a gravidade dessa perturbação ambiental? Essa degradação, esse impacto ambiental foi leve, moderado, severo? São coisas para serem analisadas através da perícia. Então, eu vejo quais são as circunstâncias do fato, o que aconteceu. Dentro deste dano ambiental, este dano trouxe uma perturbação, uma degradação, um impacto ambiental. De que natureza? Leve, moderado ou severo? Até porque eu vou precisar saber o tamanho desse dano. Por isso, eu também preciso saber o tamanho da área afetada. Olha, no caso do posto de gasolina, foi só uma quadra composta por 2 ou 3 ruas, ou 4 ruas. No caso do exemplo da indústria têxtil, foi um córrego de 10, 15 quilômetros. Então, eu preciso saber o tamanho da área afetada por este fato, por essa circunstância, por este dano ambiental. Eu preciso saber também por quanto tempo. Por quanto tempo essa agressão ao recurso natural aconteceu? O caso do posto de gasolina, quando se deram conta de tudo isso, tinha passado 3 dias. Em mais 3 dias o dano estava reparado e aí estava tudo certo. Mas no caso da indústria têxtil, já fazem 10 anos que eles estão jogando lá no córrego essa água com o resto do tingimento dos tecidos. Ai, caramba, 10 anos, uma área afetada de um córrego de 10 quilômetros. Será que essa perturbação ambiental leve já não é mais? Moderada, não sei, talvez já seja severa. E aí, qual é o tempo de recuperação dessa área afetada? Será que vai dar para retornar in natura? Será que vai dar para recuperar essa área afetada? E se não der? O que ele vai fazer? Qual é a compensação ambiental que vai ser imposta a esse poluidor? Porque eu vou ter que olhar as condições econômicas dele, qual é o porte, qual é
o faturamento mensal dessa indústria, por exemplo, para saber o quanto eu vou arbitrar de indenização. Porque se ele matou o córrego, que era um bem ambiental de todos, ele vai ter que fazer uma compensação ambiental. Ele vai ter que fazer uma praça, ele vai ter que fazer um parque, ele vai ter que fazer um refeitório, uma creche, qualquer negócio que ele vai ter que devolver à população o bem que ele tirou, porque era de todos. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum de todos. Essencial à sadia qualidade de vida. Estou falando do caput do artigo 225. Então, o judiciário hoje, ele tem essa dificuldade. Ele precisa avaliar, e precisaríamos... O engenheiro nós temos. Geralmente as perícias são o contador, o médico e o engenheiro. Geralmente engenheiro civil. Aí conseguimos. Mas aqui só o engenheiro não dá. Eu vou precisar de um geólogo, talvez eu vou precisar de um químico, de um físico, de um biólogo, vou precisar de um engenheiro agrimensor, eu vou precisar de outros profissionais. E aí que vem a dificuldade do Poder Judiciário. Porque quando o Judiciário não tem os profissionais adequados para uma perícia técnica que possa trazer elementos para quem? Para o Ministério Público e para o juiz. Arbitrar o quê? A indenização, aí complicou. Mas é um princípio utilizado em grande escala na esfera ambiental. Porque qual é o mecanismo do sistema capitalista? A indústria. A indústria, ela é importantíssima, porque sem a indústria não teria o comércio. Eu primeiro preciso produzir, para depois eu colocar no mercado de consumo e ser comercializado, ser vendido, ser consumido. Então, é a indústria que muitas vezes vai utilizar o quê? Os recursos naturais. Água, solo, a madeira, e vários outros elementos que eu vou trazer para vocês. A gente termina os princípios na próxima aula e depois nós vamos tratar de licenciamento ambiental, que vai falar efetivamente da fábrica e da indústria e da matéria-prima que essa fábrica e essa indústria utiliza. Então, é muito importante vocês entenderem, não é poluir para pagar, tá? Não é pagar para poder poluir. E sim, coloque a sua indústria, a sua atividade dentro das regras ambientais. Você cumprindo as regras, você não se transforma num transgressor, não se transforma num poluidor. E desta forma, você não terá que pagar a indenização, seja ela in natura ou in pecúnia, porque você vai cumprir o caráter preventivo deste recurso, que é evitar que o dano aconteça. Mas se você não cumpriu com as regras e o dano aconteceu, então vai ter que reparar. E se tiver que reparar, primeira hipótese, reparar in natura, devolver ao estado anterior ao dano causado. Não dá, é irrecuperável, então tá bom, então agora você indeniza em dinheiro, porque você tirou um bem que é de uso comum de todos, que é o meio ambiente. Espero que tenham gostado dessa aula, fico à disposição para esclarecimentos e na semana que vem terminamos os princípios ambientais, conversando sobre mais alguns que realmente são exigidos tanto na prova da OAB como em concursos públicos. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.